Doctora, ¿de qué tú? Bueno, amores, explico. Ni todos los doctores son médicos. O mejor, algunos médicos ni doctores son. Doctores son las personas que hacen doctorado, ¿cierto? Entonces, ni abogados, algunos abogados tampoco son doctores porque no hicieron doctorado. Entonces, un gusto estar acá otra vez contigo, Génesis, en vivo más, ¿cierto? Me llamo Roberta Rocha, soy carioca, soy brasileña, carioca, Río de Janeiro. Actualmente vivo en Medellín. En Brasil me gradué como ingeniera química e depois hice uma maestria relacionada a polímeros naturais e polímeros sintéticos, e a mim me encantou tanto que fui a fazer um doutorado em polímeros naturais e polímeros sintéticos, por isso sou especialista em cianoacrilato, certo? Allá em Brasil, abri minha consultoria, fazendo um resumo, não? Allá em Brasil, fazendo um resumo de minha vida. Allá em Brasil, depois que hice meu doutorado, trabalhei durante 20 anos na área de petróleo. Eu desejava ser ecologicamente correta, mas fui trabalhar no mercado de petróleo. Aún assim, eu desenvolvia produtos ecologicamente corretos para Petrobras. Então, eu trabalhei muito tempo em aliança com Petrobras, a empresa que eu trabalhava. E começou a gostar-me muito a parte de cosméticos, então abriu uma consultoria da parte de cosméticos para empresas cosméticas capilares, porque necessitavam muitas vezes estabilizar seus produtos, melhorar seus processos, e então entrei nas empresas como consultora, ajudei muitas empresas a melhorar processos por meio da engenharia química e a melhorar também seus produtos. Pero eu não entendia muito bem como os produtos atuavam nos pelos. E então eu pensei, bueno, se quero desenvolver produtos buenos, se quero melhorar realmente um produto, tenho que conhecer o pelo. E fui fazer um pós-grado em tricologia cosmética em São Paulo, um curso espetacular, onde aprendi todo e um pouco mais sobre os pelos e pele, certo? Vim a Medellín a trabalhar em uma outra empresa. Saí da consultoria de Brasil, pero segui fazendo minha consultoria acá em Medellín, acá em Colômbia. E como vi que o mercado de cosméticos poderia generar boas oportunidades, comecei a trabalhar também no mercado de cosméticos. Abri minha empresa, e é uma empresa que está relacionada com a parte de capacitação. Então, damos cursos relacionados a tudo que tenha que ver com pelos, piel. E também desenvolvemos produtos para cabelos, cejas e pestañas, ou seja, sou formuladora de cosméticos também. E atualmente, como a mim me gusta, eu não me quedo parada, não, Jennifer? Jennifer, não, Génesis. Eu não me quedo parada, então agora estou fazendo uma maestria em medicina estética em uma universidade de Madrid. Ou seja, buscando mais informações para generar também conteúdo para vocês. Essa sou eu. Tenho outros cursos por aí que Génesis já sabe, pero esos son los más importantes, ¿cierto? Sí, doctora, pues bienvenida. El día de hoy vamos a platicar sobre, pues, preguntas y respuestas, ¿no? Porque hay un montón de dudas. Una de esas dudas, doctora, las tengo aquí bien presente porque me las han mandado. Es que, pues, en el video que yo subí sobre la técnica de banana, pues bueno, ya sabemos que es información con base científica, ¿ok? En ese video yo muestro, al final del video digo 2 soluciones que para mí eran pues adecuadas. Por ejemplo, una de ellas era el rellenar como usted la hacían en sus extensiones, que nada más le rellenaban, o aplicación nueva, que esa es la que yo opté para mis clientas, lo de la aplicación nueva. Pero aquí la duda entra en, pues, una, si hay alguna tercera opción en cuanto a tema de retoque, y la otra es que si hacemos aplicación nueva o no, el tema del removedor. Vamos entonces ser claras, ¿no?
esse assunto está rendendo, não? Rendendo. Aclarando o tema. Então, aclarando esse vídeo que eu postei em meu Instagram, hablando de las investigaciones científicas que yo hago como tricologista, como tricóloga. Tricóloga tiene la misión de verificar cómo está el pelo después de un proceso de alisado, después de un proceso de coloración, después de un proceso de decoloración. Todo eso hablamos. Tive que estudar muitíssimo para entender como todos esses produtos interactuam com o pelo. E também empecé minhas investigações para verificar como se quedava um pelo mediante um processo de la técnica banana. ¿Certo? ¿Me está escuchando? Sí, se trabó un poquito, pero vamos bien. Génesis, ¿me escucha? Sí. Perfecto. Entonces, la intención, dejando claro para ustedes, porque de verdad me chocó el ataque de haters con relación al video que yo posté. La intención mía, gente, dejando claro una vez más, la intención es aportar conocimiento técnico y científico para ustedes. Yo no saco nada de mi cabeza, yo voy en búsqueda de informaciones científicas basadas em algumas investigações que outros investigadores fazem também. Então, como uma boa investigadora, durante uma tese de doutorado, aprendemos a fazer investigação e a buscar referências adequadas para vocês. Listo. Então, a intenção de la publicação foi aclarar lo que pasa com pelo, certo? Porque às vezes as pessoas pensam que um pelo é uma substância, um hilo compacto. E como tricolorista, eu sei que o pelo tem várias capas, o pelo parece super forte quando todos juntos, mas quando temos solamente um hilo de pelo, esse pelo não é algo que, super forte, não. Tem sua força, claro, tem toda sua complexidade. Então, a intenção foi mostrar que eu sou especialista em adesivo também, certo? E eu sei que esse adesivo é forte, tem uma interação gigante com esse pelo. E esse pelo, essa capa, essa cutícula é uma capa débil, certo? Porque vai depender do pH, vai depender da concentração de água, vai depender de grasa. É o que... La Siri gritando aqui comigo. Então, muita gente não entende um pouco ou não conhece a questão da tricologia, que trata de todo esse estudo profundo de los pelos e também está relacionada com a saúde do pelo. A intenção da publicação é, gente, esse pelo não é tão forte como vocês pensam. Esse adesivo se adere, sim, muito fortemente. A interação é forte. Todas as vezes que apretamos um pelo, porque eu já vi várias técnicas banana, a maioria apreta para quebrar o adesivo, pero esse pelo não aguenta essa pressão toda, certo? Esse adesivo tem uma força mais grande, falando de resistência mecânica, que também estudo resistência mecânica. Falando de resistência mecânica, quando temos esse pelo, esse adesivo tem uma resistência mecânica mais grande que o pelo. Tem uma adesividade que é mais forte que o próprio CMC, que é a capa de membrana celular. Génesis já sabe de lo que hablo. Es más fuerte. Ay, se fue. Se fue, ¿verdad? Aquí está. Yo dije, ay, se me fue la... Regresé. Sí, sí. Entonces, regresando al tema, la adhesividad que genera entre la pestaña postiza, cianoacrilato y pestaña natural es más fuerte que el enlace que une la cutícula con la corteza. Então, se apretamos, estamos dañando também a estrutura interna do pelo. E muitas vezes parece que quebramos soltando solamente a pestaña natural e na pontica da pestaña natural que está aderida ao pelo,
o mejor, la pestaña sintética, ¿no? Las extensiones. La puntica de las extensiones que está adherida al pelo, cuando hago eso, yo puedo muy bien arrancar. Entonces, aclarando, não dá para ver os danos utilizando o microscópio eletrônico como o microscópio digital, que eu tenho também esse microscópio que chamamos de, em la área capilar, chamamos de tricoscópio, que é para mirar um pelo, tricopelo, certo? Ele não tem sensibilidade, aumento suficiente para fazer essa visualização. Para isso, utilizamos o microscópio eletrônico de barrido, aclarando que em meu post eu escrevi varrido com a V, certo? Porque em português é com V, então me enredei, puse com B pelo aclarando, é barrido com B larga, certo? Que é um microscópio caríssimo, que solamente temos adentro das universidades. Para preparar as muestras, vocês não têm noção de como é difícil preparar uma muestra de pelo. Temos que fazer uma cobertura do pelo com ouro, com partículas de ouro, para que pueda ter reflectância suficiente para ser evaluado por um microscópio eletrônico de barrido. Então, é somente através desse microscópio, ou pode ser até um microscópio com uma dimensão um aumento um pouquinho menor, mas tem que ter um grande aumento, senão eu não consigo ver os efeitos do processo em los pelos. E então, a intenção não foi juzgar técnica nenhuma, não foi falar, não, em meu post não tem nada de não fazer retoque, muito ao revés, eu pergunto, realmente a técnica é sana, certo? E há uma pergunta aqui de Alexa Bars, que esqueci. Se é malo o retoque, mira, o que quis mostrar é que aplicando a técnica como foi mostrado no vídeo, se é danino ao pelo. Se podem fazer retoques de uma outra maneira, melhor. A ideia de mostrar o vídeo é, mira gente, o que ocorre com o pelo. A ideia é, será que vocês podem melhorar alguma técnica? Será que vocês podem inventar uma técnica melhor? Porque vocês são profissionais, eu amo esse grêmio, porque me hace despertar um montão de coisas na cabeça. Vou investigar. Então, a ideia é, gente, será que podemos melhorar as técnicas? Eu nunca falei, não, que causa dano. Que outro tipo? Tu pergunta, Gênesis, que outro tipo de retoques podem ser hechos? Que outro tipo de técnicas podem ser hechos? Eu devolvo a pergunta para vocês, as especialistas em cejas, em pestañas, em pelo são vocês. Vamos pensar em que poderemos usar melhor? Segunda pergunta que tu hiciste, removedor. Há removedores e removedores, certo? Existem removedores que eu pelei um montão com as empresas porque estão ponendo substâncias tóxicas. Utilizam muitas vezes solventes apolares, que são solventes que desengraçam pelo, desengraçam pele, e as chicas não têm ideia. Estão ponendo alguns solventes que são realmente atacam o cianoacrilato, pero ao atacar o cianoacrilato, que é uma molécula super forte, ataca mais cejas, ataca mais os pelos e a piel. Então, temos que evaluar muito bem que removedor vamos a trabalhar. Agora, melhoria da técnica, isso deixo com vocês. Vamos usar a imaginação. Vamos perguntar se de pronto uma outra técnica é saudável ou não. Eu estou aqui para investigar para vocês, para ajudar a vocês a melhorar os processos de vocês. ¿Listo? Ahora, otra de las preguntas que hacían era que tiene una etapa de crecimiento la pestaña. Entonces, esa pestaña que estaba, pues que se dañaba con la técnica de banana, pues no importaba porque se iba a caer, iba a crecer una nueva. ¿Qué pasa aquí, doctora? Então, amores, vocês são estilistas de pestañas, certo?
ustedes estão, se propusieron, como excelentes profissionais que ustedes são, para embellecer as pestañas de las personas, certo? Entonces pregunto a ustedes, embellecer dañando la salud de las pestañas está correcto? Parece uma coisa um pouco contrassenso, certo? Uma coisa que eu aprendi, tanto em medicina estética como tricolorista, é que a beleza não pode sobrepassar a saúde, nem a saúde de las pestañas, nem a saúde de la piel, nem a saúde de nosso corpo em geral. Então, se queremos buscar a beleza, temos que buscar uma beleza sana, certo? Tiene-se para mim, de pronto para ustedes hace sentido, pero para mim como tricolorista não hace sentido eu dañar uma pestaña. Pestaña é minha matéria-prima. Eu sempre falei isso com Gênesis. Mira, as pestañas, as cejas, os pelos são matéria-prima de ustedes. Sem os pelos, ustedes não vão ter como trabalhar, certo? Então, é o mesmo. Se eu hablo assim, eu vou aplicar um lifting, e o lifting, vou trabalhar com lifting com uma concentração altíssima, esse lifting vai quebrar todas as pestañas. Não, ok. Depois de um tempo, as pestañas crescem outra vez. Que imagem estamos passando para nossos clientes? Queremos passar uma imagem de preservação da beleza, preservação da saúde, ou pouco nos importamos com isso? Certo? Então, pensar em dañar que vai crescer outra vez não me parece que tenha sentido para a área de cosmético, para a área da beleza, certo? Certo. Aqui me estão perguntando de quando são seus estudos científicos. Tenho 2 anos puros retoques a mis clientes. Meu amor, os estudos são recentes, porque eu comecei a trabalhar nesse grêmio de cejas e pestañas, mas como tricóloga não. Como tricóloga, meus estudos já têm mais de 6 anos, certo? Pero especificamente evaluando a técnica banana, que é uma técnica invasiva, eu chamo, já tenho evaluando, já tenho 2 anos, certo? Explico uma outra coisa. Fisiologia, certo? Cada persona tem uma fisiologia distinta. Por ter fisiologia distinta, cada persona tem pestañas distintas. Puedo ter pestañas mais gruesas, com número de capas de cutículas mais grandes, que se eu solamente sacar na primeira capita, não vai causar dano. Pero se tenho pestañas muito delgadas, como é o caso de pessoas negras como eu, miscigenadas, os pelos não são tão grossos. E aí vamos falar um pouco de tricologia, não? Porque às vezes as pessoas desconhecem a tricologia. Os pelos como o meu são mais delgados e por serem mais delgados não necessitam de uma proteção tão grande de cutículas. Em meu caso, meus pelos têm um número de cutículas menores. Por ter número menor, se eu saco na capita, eu posso estar sacando várias ao mesmo tempo, porque minha pele é mais débil. Esse pelo vai ter mais dano? Claro que vai. Então, muitas vezes não conseguimos ver os danos fisicamente, mas os danos estão allá. Alguns pelos resistem, claro, existe um montão de pelos que vão resistir, mas outros não, certo? Deleste Bar México falou assim: por que nos enojamos tanto quando danham nosso pelo e não nos enojamos quando danham nossas pestañas? Para mim, uma boa colocação, certo? Certo. E agora, doutora... caramba. Mande. ¿Grabó? No sé qué es aquí. Dale. Ajá, entonces, otra pregunta que también vi recurrente respecto a, bueno, aquí le está preguntando antes, si quiere, mejor. Entonces, ¿qué componentes no tendrían que tener los protectores para que no sean agresivos? Nos dice Dana Ronquillo 450.
Um montão de produtos não devem deter. Não devem deter quando hablo solvente, não, porque eu já vi removedores com DMSO. DMSO é dimetilsulfóxido. Dimetilsulfóxido dissolve hasta zero. Se dissolve a zero, assim, teoricamente falando, imagínate o que vai ser com os cianacrilatos. Dissolve cianacrilato, dissolve tetrahidrofurano. Eu já vi produtos com tetrahidrofurano. Isso estou falando de solventes mais fortes. Tolueno, benceno, mescla de tolueno, acetona, solo solvente orgânicos, sale, suelta rápido, pero causa um dano gigante nessas pestañas, certo? Então, temos que saber elegir muito bem os removedores, os componentes de los removedores, certo? Cierto. ¿El pelo se podría hacer diferencia con el cejas para saber identificar que los pelos son delgados y no hacer retoques sino retiro? Pregunta Keyonaf. Mira, todos os pelos, hablando de tricologia, todos os pelos de nosso corpo, estou falando do corpo de uma pessoa, de la mesma pessoa, certo? Todos os pelos de la mesma pessoa têm uma fisiologia parecida, mas não são iguais, porque vai depender da região do corpo aonde vão a crescer, certo? Então, para caso de homens, por exemplo, e para mulheres também, os cabelos muitas vezes são mais grossos. Em segundo lugar, las cejas e, em terceiro lugar, las pestañas, certo? Sin embargo, isso não é uma teoria fija, Gênesis, porque vai depender de pessoa para pessoa. Eu já vi, por exemplo, mis cejas têm os pelos mais grossos que mis pestañas e mi cabello tem um grossor intermédio entre mi pestaña e mi ceja. Mira isso. Por genética, por mescla racial, por uma série de questões. E quando vamos aponendo-nos mais viejas, mais maduras, viejas não maduras, certo? Quando vamos aponendo-nos mais maduras, nosso metabolismo barra e os pelos cambiam também, certo? Então, temos que observar, certo? Hablando de la anatomía del pelo, es el mismo, ya sea cabello, cejas, pestañas, la estructura sí, la estructura interna sí, la composición, pero el número de capas está directamente relacionado con grosor. Entonces, si tengo cejas más gruesas que nuestras pestañas, significa que nuestras cejas tienen un poquito de capas, o número de capas um pouquinho maior que as pestañas, certo? A estrutura física é similar. Composição completa pode cambiar, certo? Isso, cambios hormonais cambiam grossor do cabelo, cambiam nosso metabolismo, cambiam nosso humor. Gênesis participou do curso de hormonas agora? Sí, muy bueno, muy bueno. Con el curso de hormonas verificamos que es una locura lo que las hormonas hacen con nuestro cuerpo. Eso afecta los pelos demasiadamente, afecta la piel demasiado. Entonces tenemos muchas cosas ahí. Muy bien, doctora. ¿Y ahora qué nos puede contar sobre lo del primer, por ejemplo? Bueno, podemos hablar de primer, podemos hablar de bonder también, algunos aceleradores, podemos hablar de todo. Entonces, amores, la primera propuesta. Hola, Hugo, ¿cómo estás? Bien, bien. Muy bien. Yo soy fan de Hugo por la parte de marketing, soy fan de Gênesis también por ser una chica berraca que venga lo que venga.
Hola, gente, ¿cómo están? Entonces, hablando de primer, las primeras propuestas de primer foi propaganda, todas sabem, propaganda de primer é vamos abrir cutículas, vamos abrir cutículas. Quando eu entrei no Grêmio, a primeira coisa que eu vi foi um pelo na propaganda de um pelo aberto, com as cutículas abertas. Eu digo, que? Como assim? Não, porque podemos abrir as cutículas para melhorar a aderência, a adesividade. É correto? É correto. O que passa é o seguinte, bueno, ao abrir cutícula, aumentamos área superficial. O que era uma área de pegado seria essa com a cutícula cerrada. Com cutícula aberta, a área de pegado aqui e aqui. Eu dobro a área de pegado, aumento a área superficial. Todas as vezes que aumento a área superficial, a adesividade melhora 2 vezes, certo? Então, a retenção poderia durar 2 vezes mais, certo? Bien. Só que as pessoas se olvidam que o pelo é uma estrutura química dentro dele, certo? Por que temos as cutículas cerradas? Por que devemos ter? Porque os nutrientes que estão dentro do pelo não vão sair. Porque se dejo cutícula abierta, os nutrientes que fazem parte da corteza salen com facilidade, porque são solúveis na água. Tenho cutícula abierta, lavei os olhos, estou dañando a estrutura interna do pelo. Então, como tricóloga, durante o curso de pós-grado, uma coisa que era proibido para peluqueiros, para extensionistas, para lifting, laminação, é abrir demasiadamente a cutícula, certo? Porque vou dañar a corteza. Quando falamos de pestañas, a extensão de pestañas, quando aplicamos um produto adesivo, ele vai entrar por acá, vai entrar por acá e pode entrar na corteza. Ao entrar na corteza, dependendo do adesivo, e aí falamos de adesivos de primeira geração, segunda geração, vou deixar essa dúvida aí para saber que é a primeira e que é a segunda geração. Então, quando aplicamos um adesivo de primeira geração e de segunda geração, esses adesivos deixam a estrutura capilar rígida. Isso também foi observado através de ensaios, certo? Tudo que é excessivamente rígido que pode passar, quebra. E então, eu danifiquei, imagínate, então, agora aplicando na técnica banana, com essas cutículas abertas, apretando, que vai passar? Eu já vi vários danos em las pestañas com respeito a isso. Então, um primer, a primeira ideia de um primer foi abrir cutícula. Primers com pHs de 12, altíssimo. Primers com pH de 11, não se pode porque a cutícula vai abrir. E então, começaram a escutar isso, gente, vamos a cuidar desse pelo. As cutículas estão ponendo-se abertas. Cutículas abertas, pelo poroso, pelo sem brilho, pelo que pode danificar-se. E então, surgiram outros primers basados em álcool, que a pergunta, Kelly está fazendo a pergunta, com que pH deveria ter um primer? Antes de perguntar com que pH deveria ter um primer, deveríamos perguntar qual é a proposta de um primer? Certo? A proposta de um primer é aumentar a adesividade, certo? Aumentar retenção. Ok? Bueno, para aumentar a retenção, iniciar o primeiro primer abrindo cutícula. Ok? Isso.
Segunda proposta de um primer. Não é nem desidratar, Viana, é desumectar. Desumectar é distinto de desidratar. Desumectar significa desengraçar uma superfície, certo? Então, a proposta do primer seria desengraçar essa superfície. Claro, saco excesso de grasa, também por el hecho del manto hidrolipídico que também tiene el pelo, saco aceite e saco água e derro aí uma superfície super resseca, certo? Não tenho uma barreira de aceite para interferir nesse processo de adesividade. Perfeito. Pero, ustedes conhecem a estrutura de um pelo? Ustedes entendem que se eu desengraço demasiadamente um pelo, existe uma estrutura chamada CMC, que é a capa de membrana celular, que é justamente o que pega uma cutícula a outra, que é justamente o que pega as células que formam cabelo, uma às outras. Outra pergunta, vocês sabiam que um pelo é um tecido celular? Certo? Essa membrana, essa grasita é responsável por manter a integridade do pelo. Se eu arranco excesso de grasa, o que vai passar com esse pelo? Se vai desintegrar. Certo? Então, eu não posso, falando como tricolorista, defensora de la corteza capilar, defensora del pelo, eu não posso desengraçar excessivamente um pelo, porque esse pelo vai quedar-se resseco, resengraça, resengraça, vai perder a graça, vai perder a integridade. Com o tempo, esse pelo também se vai abrir, vai perder suas características, certo? Então, as informações que trago para vocês com respeito à tricologia têm que ver com a saúde do pelo. Então, para que serve um primer? Ponto. Existe um terceiro tipo de primer, pouquíssimos no mercado, que realmente tem uma missão de primer. Qual é a verdadeira missão de um primer? Bueno, Hugo deve pintar paredes, não? E já sabe que antes de uma pintura, passamos um primer em la parede. E foi assim que surgiu a ideia de primer cosmético. Preparar a superfície para receber outra superfície por em cima. O que faz um primer em la parede? Cria um montão de... vamos a suponer que a parede seja muito lisa. Passamos um primer e esse primer deixa lá a superfície que rugosa, certo? Aumentando o que? A área de contato. Então, vengo com uma pintura que tem afinidade com esse primer, puff, a pintura dura 5, 6, 8 anos, por el hecho de melhorar essa adesividade e essa cobertura. A ideia de um primer para maquiagem é que criar uma superfície adesiva para que quando pongamos o maquiagem nos salga com facilidade, certo? Então, existe um primer, eu não hablo de marcas, vou deixar para que vocês busquem. Existe um primer no mercado que já prepara a superfície, aumentando a adesividade, porque tem muita afinidade com o cianoacrilato. Esse primer trabalha com pH de 5 a 6, que é o pH do pelo. Então, cutícula aí cerradita, lindita, bonitica, com amor, certo? Depois, vengo com esse cianoacrilato, certo? Porque esse primer generou uma superfície adesiva adequada para generar essa grande adesividade com
com cianoacrilato e com, claro, as pestañas postizas. Então, existem 3 tipos de primer. Busquem, gente. Busquem, porque houve uma empresa que me escutou e falou, entendi o que ele está falando e vou fazer uma coisa que ele quer. Certo? E eu ensaiei. Eu não digo marca. Como se chama? Eu não digo marca. Busquem. Temos que capacitar-nos. Temos que estudar. As informações estão aí. Certo? Então, busquem que pode ser esse primer. E funciona. Danha o pelo? Não danha o pelo. Certo? Se a empresa quiser que eu haga na propaganda, não? Sea um influencer de ellos, listo, yo hablo, pero por ahora no. Deshidratar tanto puede causar alopecia. Mira Génesis. Mande. ¿Qué? Deshidratar tanto la pestaña puede causar... Mira Génesis y... ¿Mande? Ya voy a contestar, pero mira Génesis y Hugo, mira el tip de primer. Ok? Vamos desarrollar ese primer, vamos vender ese primer. Entonces. Pero los mejores productos. Ay, no. Bueno, ¿cuál fue la pregunta? ¿Cuál fue la pregunta, Génesis? Me perdí. Me preguntaron si deshidratar tanto la pestaña puede causar alopecia. No está una causa directamente relacionada, ¿cierto, Génesis? Deshidratar la piel, deshidratar la pestaña asociada a la desidratación de la piel, sí, puede causar alopecia, porque esse processo de desidratação vai chegando a las capas mais profundas de la piel. E capas mais profundas de la piel, temos aí a dermis, que é onde generamos o pelo. Se essa dermis está desidratada, esse folículo capilar não recebe a alimentação adequada da papila dérmica. Não recebendo nutrição, esse folículo capilar se duerme. Ai, não quero mais generar pelo, porque essas mulheres me estão cansando, então vou a dormir. Então, são efeitos colaterais que, entendendo a tricologia, vamos a saber muito bem o que passa com os pelos, certo? Ok, doctora. Y aquí preguntaron otra cosa. ¿Solo se podría utilizar el primer para personas con piel grasa o ninguno? ¿O en ninguna persona? De verdade, vamos dar um tip, que é da classe de shampoo, certo? Em la classe de shampoo, hablamos de shampoo lash, certo? Shampoo lash, já estamos mesclando todos os temas, não, Jennifer? Oh, Jennifer, ai, Genesis! Então, ai, que vaina! Então, quando hablamos de shampoo lash, aí vamos fazer uma interação com as pessoas que estão nesse em vivo. Qual é o pH que deve ter um shampoo lash? Pongam aí, escrevam, contestem aí qual é o pH que deve ter um shampoo lash, ok? Tu não podes contestar, Genesis ni Hugo, porque já sabem. Está bien, loco. Cas, mira que muita gente já sabe, yes! Bien. pH de um shampoo lash tem que ser 7, perfeito. Por quê? Por que tem que ser 7? Se as pestañas e a pele têm pH 5, 4,5, hasta 5,5, 5. Por que o shampoo tem que ter pH 7? Vamos!
Eu já puse isso muitas vezes em Instagram. Quem me sigue sabe. Listo. E por que tem que ser neutro, amores? Contestem-me. Quem vai contestar? Quem contesta, quem aparecer primeiro vai ganhar um cupo no curso. Vamos então. Quem é? Por que tem que ser 7? Contesta, Renes. Nada que contesten. Ya, apagué todo. Mira. No, tú no puedes. No, mira, no para afetar o pH da pestaña natural. No para não causar alergias mais ou menos, não é essa contestação, porque se não há pH neutro, afeta ela. Não, não é isso. Para nivelar o pH da cliente, não, porque o pH neutro é inócuo. És um balance de íons de hidrogênio. Não, eu não perguntei que é o pH. Eu estou perguntando por que o pH de um shampoo Lash tem que ser 7 para que nos ajude a limpar as impurezas. Não, tampouco. Vamos, gente, usem lá o raciocínio. És hipoalergênico também, não és por isso? Vamos, gente! Ay, no. Nadie no es posible. Ay, no, nadie ganó para que nos ayude con la adherencia. No. Ese es un efecto colateral. ¿Por qué un pH neutro no va a alterar el pH natural de la pestaña? No. Díganos. ¿Por qué el pH de la piel es ácido? Entonces, si el pH de la piel es ácido, el pH del shampoo debería ser ácido, ¿no? No, no es compatible con pH de las pestañas, no es por eso. Vamos, gente, no creo, piensen. Para ser no, también no es eso, Reprobaron todo. Voy a esperar 3 más. Se Te desmaya, no. 2 más, para que adesivo se adhiera. No. 1 más. No. Para não dizer não. Para neutralizar e preparar o pH. Não. Para não causar irritação. Mais ou menos, mas não é essa resposta que eu quero. Vamos, gente, porque a cutícula se destruye. Não. Para evitar os vapores, não. ¿Por qué? O pH do shampoo tem que ser 7, porque o pH de los ojos, adentro de los ojos, é 7. Certo? pH de la lágrima é 7. Então, o ideal seria que o shampoo fuera um pH, mesmo pH de las pestañas e mesmo pH de la piel, que é 4,5 a 5,5. Se eu pongo um shampoo com esse pH, os olhos são afetados, certo? De hecho, doctora, por isso temos que trabalhar com... Ai, não, pero quando eu passo o shampoo... Beijo, Jeje Leal. Então, quando eu passo um shampoo... Não, meus clientes estão com os olhos cerrados. Gente, existe um fenômeno chamado capilaridade aí também, que aunque os ojitos cerrados, temos poritos por onde os líquidos migram para dentro de los ojos. Por isso que eu vi e eu chamo a atenção de muitas extensionistas de que as pestañas estão lindas, tanto de extensionistas como de lash. As pestañas estão lindas, pero quando abrem os olhos, a cliente com os olhos rojos. E eu, ai, senhor, que passou? Será que fumou marihuana? Ou que passou? Em verdade, em sério, já passou comigo? Já, claro. Não podemos olvidar que essa pele del párpado é uma das peles mais delgadas de nosso corpo, certo? Então, absorve todo, absorve. E passa pouquinho também. Passa por difusão
O shampoo, o tensoativo, passa por difusão para dentro dos olhos. E muitas vezes a cliente, ai, me está picando, calma, calma. Todo que pica cura, todo que pica cura. Aprendi isso com minha abuela. Entonces, el shampoo tiene que tener el mismo pH que los ojos. Así tenemos uno de los motivos de ojos rojos, que es el shampoo, minimizamos esse processo. Depois, temos também toda uma questão de migração de adesivo, migração de vapor. Há pessoas que cerram os olhos, mas não cerram tanto. Há estilistas que puxam tanto o párpado que os olhos não se encerram direito. Então, toda aperturita que tenho aí vai ser ponto de entrada de qualquer coisa que esteja nesse meio. Certo? Alguns adesivos, geração 1, geração 2, generam vapores violentos. Entram nos olhos porque a eles lhe encanta uma mucosa. Vou contar um caso para vocês que passou esta semana em Brasil. E aí me gostaria que serviera de alerta para vocês, de, o que está passando? Há pessoas que estão buscando fazer procedimentos cada vez mais rápidos, certo? Com razão, porque nossa vida está tão rápida, tão agitada, queremos fazer milhões de coisas ao mesmo tempo, necessitamos de plata. Quanto mais clientes eu atendo, quanto mais clientes eu atendo, mais plata entra, certo? O que passou em Brasil? Quem me passou foi uma das chicas que são minhas alunas de Brasil, que a chica começou a fazer as pestañas com uma cliente rápido. Começou a utilizar, essa foi uma causa, começou a utilizar um adesivo que ela não conhecia, não sabia a composição do adesivo. Conclusão, Gênesis, o adesivo generou tantos vapores que os vapores foram juntos para dentro de los ojos. E aí, só umas comillas. Eu já fui em vários estúdios a fazer investigação de causa adentro de aire condicionado, que verifiquei pedaços, grumos de cianoacrilato adentro do aire condicionado e pero como assim? Como assim? Esse polímero como tal, peso molecular gigante, não evapora completamente e se vai condensar allá. Sin embargo, é uma prova que o ambiente de vocês está lleno de gases tóxicos. Então, cianoacrilato de primeira e segunda geração, metil e etil, evaporam cianoacetato, formaldeído, que são os precursores do cianoacrilato, evaporam e são puxados por el aire condicionado. Que temos adentro do aire condicionado? Água. Polimeriza dentro do aire condicionado. Então, amores, e esse caso que passou com a chica comprova uma vez mais. Se estão trabalhando com adesivos que têm muito olor, que generam muitos humos, esses humos amam água, certo? E que vai passar juntos, podem polimerizar adentro dos olhos, adentro. E foi o que passou com a chica, com a cliente. Terminou o serviço, a cliente começou a ter como se diz, lagrimear, e começou com muita moléstia, sentia os olhos picando por adentro, tentou passar água, tentou limpar, nada funcionou. E no dia seguinte empeorou e foi ao médico. E o médico explicou para los... Exatamente, imagina, tem os pulmões.
Médico. O médico mirou, explicou ao médico que havia posto pestañas e não sei o quê, e que passou. O médico mirou, pero não, deve de ser as pestañas, pero ella me duele muito. Quando o médico abriu os olhos, tinha grumos de cianoacrilato adentro de los ojos. Esses grumos estavam pegados no párpado por la parte de adentro. Todas as vezes que a chica parpadeava, radiava a córnea. Conclusão, generou uma úlcera em la córnea. Está verificando se vai ter que fazer cirurgia para corrigir o problema. Certo? Então, amores, minhas publicações, por mais polêmicas que sejam, têm o objetivo de proteger a vocês. Sabe por quê? Já tem montão de médicos, oftalmólogos, mirando a profissão de vocês. Se vocês não prestam atenção no que estão fazendo, eles vão mover um movimento. Mover o movimento foi ótimo. Mover demandas, porque isso é uma questão de saúde pública. Ou nos capacitamos para saber o que estamos fazendo, ou evaluamos muito bem, conhecemos muito bem com o que estamos trabalhando, ou vamos a ter problemas futuros com o Ministério da Saúde. Certo? Então, eu sei que algumas pessoas se sentiram super ofendidas com o post. As respostas que eu recebi foram ofensivas. Então, eu quero deixar claro aqui, agradecer a muita gente que me chamou celular para apoiar-me, para dar-me felicitações. Roberta, eu vi como as pessoas te trataram de uma forma injusta, porque o que tu estás aportando para esse mercado, nadie aportou. Então, agradeço aqui publicamente, agradeço a Gênesis e Hugo, mas porque estão aqui. Agradeço também a Shalom, que foi massacrada em Facebook. Agradeço Miriam de Chile, Anne de Chile, quem mais? Gabriela Elizalde, Susana, Mayra de Acla, me chamou, Roberta, não te pongas assim, porque de verdade eu me choquei. Por quê? Pero não entendi, estou tentando trazer coisas buenas para esse Grêmio, e esse Grêmio, pum, me pegou feio. E gente, só para aclarar, e foi até um desahogo que eu hice com Gênesis e com Shalom, eu não estou aqui para julgar. Eu me dediquei anos estudando, certo? Unindo todos esses conhecimentos para trazer para vocês. Não estou para dañar a profissão de nadie. Estou para conscientizar. Eu escutei uma pessoa falando incluso assim, e foi minha aluna, a doutora Roberta é contra o Grêmio. Como eu posso ser contra o Grêmio se estou generando informações para esse Grêmio? A doutora Roberta é química, não é laxista. Eu não sou laxista, mas eu sou tricóloga, tricolorista. Entendo de lo que estou falando. Não estou falando de... Eu creio que... Eu não creio nada. Estou basado em estudos científicos. Eu sei que eu posso, em las próximas publicações, porque eu vou seguir publicando para aclarar a vocês. Eu sei que muitas vezes pode parecer ofensivo ou que estou sem ter na menor intenção, mas eu não sei como as pessoas pensam. Eu vou seguir posteando conteúdo científico para vocês e basado, provado, certo? Pero deve mostrar sua identidade. Pero
Las investigaciones científicas que yo pongo, amor, están en mi Instagram, están en mis publicaciones, basta buscar. Y en su curso. De verdad, Pa- yo escuché también. Yo escuché. Pues sí, va. En mi curso, yo pruebo todas mis investigaciones, ¿cierto? Yo Doctora, tengo que poner mis diplomas aquí también en Instagram para decir que tengo capacitación de hablar de lo que hablo. doctora, Bueno, quien quiere seguir y ver que lo que estoy hablando, dale, Hugo. doctora, yo creo, bueno, yo cuando empecé a escuchar toda esa información que usted brindaba, digo, yo no pongo extensiones de pestañas, ¿no? Yo sí me sorprendí de que muchas veces nada más nos enfrascamos en información, ¿no? Que está en el medio, pero yo ahorita, con todo esto que la estoy escuchando, no sé si las que nos están viendo conozca este término que se llama accountability, que este término lo ocupan las empresas o más bien las personas que quieren acaparar más información. ¿A qué me refiero con esto? A que, por ejemplo, Hugo, yo fabrico playeras. Ok, pues yo me encargo de fabricar las playeras, ¿no? Pero también tengo que saber de qué está hecho el material de las playeras para yo informarle a mi cliente si le va a dar alergia, si es un material hipoalergénico, por ejemplo, si el material se va a degradar en cuantas X lavadas. Entonces yo creo que esto, chicas que nos están viendo, por eso es que yo, la verdad, admiro mucho a los gringos en esta parte, porque como decimos, ¿no? O sea, el gringo arregla todo, desde carpintero, plomero, todo esto, porque ellos tienen este concepto muy bien claro, y si quieren búsquelo, accountability, que es un concepto donde tú abarcas más de lo que tú produces, ¿no? O sea, si yo sé más allá de lo que yo estoy aportando y lo que estoy haciendo, voy a hacer mucho, mucho mejor mi trabajo. Entonces yo creo que eso está excelente. Sí, chicas, si quieren, por ejemplo, saber más del tema, porque esto es un live, no es un curso, ¿verdad? Esto es un live. Si quieren saber más del tema, todos los cursos están súper buenos de la doctora. Ya la doctora sabe que pues yo ya tomé, pues ya pagué todos, doctora, ¿verdad? Ya pagué todos, ya ahí vamos poquito a poquito. Exacto, aquí ¿qué pasa? Exacto, aquí pusieron, ¿dónde está? Abajo. Abajo. Es como si un fisioterapeuta no pudiera atender a un futbolista porque no juega fútbol, exactamente. O sea, yo siempre he dicho que si tú conoces más allá de tu rama, va a ser mucho, mucho mejor, ¿no? Es, por ejemplo, la doctora es química, pero sabe de tricología. O sea, Polímeros. es mismo ejemplo. Es como un paletero. Hago paletas, sí, pero ¿de qué es el agua? ¿De qué es el sabor? ¿Cómo está hecho el sabor? El palito de la paleta, ¿de qué está hecho? Ah, ok, la madera del palito puede desprender partículas a las paletas, o mejor las hago de plástico. Entonces siempre hay que ir a esa parte. Sí,